He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord wonderful? Our eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's Word. Isn't Jesus our Lord wonderful?
let's all sing it together. Isn't he wonderful, wonderful, wonderful? Isn't Jesus my Lord? Listen now what he said. Eyes have seen, ears have heard, what's recorded in God's word. Isn't Jesus my Lord wonderful? Folks, a lei requeria, não era qualquer pessoa que podia redimir um patrimônio perdido, mas tinha que ser alguém que fosse parente. and then somebody that was able to redeem, worthy enough to redeem, financially able. Então alguém que tivesse condições de redimir, digno o suficiente para redimir com condições financeiras. How beautiful! Oh my! Que lindo, oh que coisa! Christ, worthy, double worthy. Cristo digno, duas vezes digno, The King of Heaven, seeing the little Holy Spirit-filled church, dropping a little handful now and then. o Rei do céu, vendo a pequena igreja cheia do Espírito Santo, deixando cair um punhado de vez em quando. Notice, the only way that God could redeem, God had to come down and be made kinfolks to us. Observe a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. God was in spirit. Deus era Espírito. God come down and was made flesh. Deus desceu e se fez carne. God was in Christ reconciling the world to Himself. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Then in order to redeem man, He had to become man, kinfolks. Então, para redimir o homem, ele teve que se tornar homem parente. Could you imagine deity coming down made flesh? Pode você imaginar a deidade descendo feita carne? Love. Amor. What will a young man do for his young bride that he wants for a sweetheart? O que um jovem faria para a sua jovem noiva que ele deseja como esposa? He's blind. Ele está cego. He'll do anything. Yes, sir. Ele faria qualquer coisa. Sim, senhor. He wants her. Ele a quer. Nothing can stop him. He's going to have her. Nada pode impedi-lo. Ele a conseguirá. That's the way God did when He seen the church. Foi assim que Deus fez quando Ele viu a igreja. He loved her. Ele a amou. Nothing was going to stop. Nada pararia. He was ready to give His life. God moved down in a body of flesh. Ele estava pronto para dar a sua vida e Deus mudou para um corpo de carne. Worthy the King of Heaven. Made kinfolk. Digno, o Rei do céu tornou-se parente. Then God, after He come into flesh in Jesus Christ, become a kinsman redeemer. Então Deus, depois dele vir em carne, em Jesus Cristo, tornou-se um parente redentor. Watch Boaz. Observe Boaz. Now, before he could have her, he had to ask if there was anybody near kinsman that could take it, take her. Agora, antes dele consegui-la, ele teve que perguntar se havia alguém, um parente próximo, que poderia tomá-la. So, in order there was no one could do it, so then he had to make a public testimony before Israel that he had redeemed Naomi. Então, não havia ninguém que poderia fazer isso. Então ele teve que dar um testemunho público diante de Israel de que ele havia redimido Noemi. And he redeemed Naomi in order to get Ruth. E ele redimiu Noemi com o fim de conseguir Ruth. Oh my! Oh, que coisa! He came to his own,
and his own received him not. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. But he had to redeem Naomi to get Ruth. Porém, ele teve que redimir Noemi para ficar com Ruth. See? Está vendo? Oh, what a beautiful picture. Oh, que linda figura! Tell me God's word's not inspired. Diga-me que a palavra de Deus não é inspirada. Every bit of it speaking of the coming. Cada partezinha dela falando da vinda. And Ruth now waiting. E Ruth agora esperando. And Boaz, the king of the harvest, or the Lord of the harvest, goes outside the gates and calls all the elders of the city. E Boaz, o rei da colheita, ou o senhor da colheita, sai para fora dos portões e chama todos os anciãos da cidade. And made a public testimony outside the gate. E dá testemunho público fora do portão. He said, see to it, all of you people. Ele disse, vejam isto, todos vocês. He took off his shoe, kicked it off before them as a testimony. Ele tirou o sapato e o chutou diante deles como testemunho. Said, I this day have redeemed all of Naomi's lost heritage. Disse, eu neste dia resgatei toda a herança perdida de Noemi. And all of her possessions is mine this day. E todas as suas posses são minhas neste dia. Oh my. Oh, que coisa! Get ready, here it is. Prepare-se, aqui está. Oh, I just feel something moving. Oh, eu sinto algo se movendo. Notice, Christ, before the elders of Israel, led outside the gates of the city and made a testimony. Note, Cristo, diante dos anciãos de Israel, dirigiu-se para fora dos portões da cidade e testemunhou. He was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. A public testimony, he's redeemed the church. From what? Her lost estate. Testemunho público, ele redimiu a igreja do quê? Seu patrimônio perdido. In the Garden of Eden we didn't have any sickness. No Jardim do Éden não tínhamos enfermidade. The Garden of Eden we had no sin. The Garden of Eden we had no death. No Jardim do Éden não tínhamos pecado. No Jardim do Éden não tínhamos morte. And God so loved the world, He gave His only begotten Son. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito. Made a testimony outside the gate that He had provided a way of escape for all who wanted to come. Deu testemunho fora do portão que Ele havia provido um caminho de escape para todos que quisessem se aproximar. What a beautiful picture. Que linda figura! I hope you can see it. Espero que você possa ver isso. Now, the Lord be blessed. Agora, bendito seja o Senhor. And as I see, maybe my time is getting away. E como vejo, talvez meu tempo esteja se esgotando. God making a provided way, and He made it in Jesus Christ. Deus provendo um caminho, e Ele o fez em Jesus Cristo. When Jesus went up Golgotha's hill, wounded, bleeding, the cross dragging out the bloody footprints as He climbed the hill, went up there, public testimony. Quando Jesus subiu a colina do Gólgota ferido, sangrando a cruz, prolongando as pegadas sangrentas, enquanto ele subia a colina, subiu ali testemunho público. He was wounded for our transgressions, with His stripes we were healed. Ele foi ferido pelas nossas transgressões,
Pelas suas pisaduras fomos sarados. Died, ascended on high. You believe it? Morreu, subiu ao alto. Você crê nisso? Boa noite, amados irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, aqui estamos mais uma vez. Que o Senhor nos ajude em mais esta oportunidade. Nós reunimos aqui para adorarmos ao Senhor, louvarmos o nome daquele que nos criou e nos amou desde antes da fundação do mundo. Nós vamos cantar. O Espírito de Deus se move, se move. Vamos cantar o corinho, número 27 do nosso hinário. Corinho, número 27. O Espírito de Deus se move, se move, se move. O Espírito de Deus se move no meu coração. Se move, se move, se move no meu coração. Se move, se move, se move no meu coração. Ó irmão, deixa que se mova, se mova, se mova. Ó irmão, deixa que se mova no seu coração. Se mova, se mova, se mova no seu coração. Se mova, se mova, se mova no seu coração. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar também o hino de número 179, Brilhando por Jesus. Brilhando por Jesus. É o número 179. Vejo no céu resplandente do sol a clara luz. Quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Eu quero em tudo exaltá-lo, na escola e no estudar, nunca também olvidá-lo, em casa e no brincar. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Com um viver diligente, assim me quer Jesus, sempre com o rosto contente, brilhando como a luz. Brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz. Brilhando, brilhando,
brilhar por Jesus, com um viver diligente, assim me quer Jesus, sempre com o rosto contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus, do feio e triste pecado, Senhor, vem me guardar, sempre por ti amparado, desejo a Deus andar, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Se esta é a tua vontade, brilhando viverei, e pela tua bondade ao lindo céu irei, brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Número 240. Ó, Jesus me ama. Jesus me ama. É o número 240 do nosso binário da harpa cristã, número 169. Número 240 do nosso binário. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado no pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me
também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, graças a Deus. Por que Jesus me ama? Por que Ele me amou na condição que eu estava? A voz do profeta pastor Joaquim Gonçalves pregando, né? A mensagem do profeta. Que Deus, Ele bateu o olho em cada um de nós e Ele falou assim: eu quero eles para mim. Eu quero eles para mim. E Ele lutou com tudo que teve, com tudo que Ele tinha. Foi ao Calvário, morreu, porque Ele nos amou. Ele colocou o olho em nós. Falou assim: destes daí eu não desisto, eu quero eles para mim. Aleluia! Porque Ele me ama? Porque Ele me ama. Aleluia! Graças a Deus. Nós vamos orar nesse instante, irmãos. Nós estamos reunidos aqui no Tabernáculo da Fé, aqui em Taubaté, para mais um culto de meditação na mensagem do sétimo anjo, profeta de Deus para esta era, irmão William Marion Branham. Nós estamos reunidos para mais uma noite de bênçãos aqui no Tabernáculo da Fé. Os nossos cultos são realizados nas quintas e sábados às 19 horas. Começa a parte de louvor às 19 horas. Nós estamos na rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, no bairro Esplanada Santa Terezinha, próximo ao Sesc, bem perto aqui do Sesc. Pela graça de Deus, reunimos aqui todas as quintas e sábados às 19 horas. Nós vamos orar nesse instante pelo livro de oração. E se você deseja fazer seu pedido conhecido a Deus, levantando uma de suas mãos, oramos nesse instante. Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez neste dia, Senhor, nesta quinta-feira, ó Deus, estamos aqui para te adorar, Senhor, para ouvirmos a tua voz nesta oportunidade que nos é dada. Que grande oportunidade que temos, Senhor. Oh, Pai, o nosso trabalho é importante, Senhor. Nossa vida é importante, o nosso dia a dia é importante, mas nada é tão importante quanto uns momentos na tua presença, Senhor. Por isso que Davi gritou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós recebemos, Senhor, ó Pai, bênçãos especiais. Nós recebemos alento para continuar nossa jornada nesta terra, Senhor, nessa peregrinação onde nos encontramos, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nesta noite mais uma vez. Olhe para cada nome escrito aqui neste livro, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias, os nomes das pessoas escritas aqui, Senhor. Oramos, ó Deus, por todos que precisam do Senhor neste livro. Houve uma mão, houve uma força que escreveu, Senhor. Uma necessidade, Pai. Olha para cada um. Nós pedimos, intercedemos pelos irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Dirige cada passo, cada mão que tem sido levantada, Senhor. Tome conta completa das nossas vidas. Nos ajuda a estar cada dia mais perto de Ti, Pai.
É isso que queremos, é isso que desejamos, Senhor, pois sabemos que seremos invencíveis estando ao teu lado, Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Boa noite com Jesus, irmãos. Graças a Deus. Vamos meditar um pouco nesta noite na palavra de Deus. A escritura desta noite é São João, capítulo 9. São João, capítulo 9. Versículos 36. Melhor dizendo, 39, São João. Nove 36. Estou enganado aqui, versículo 26, 9:26, São João. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez. O Senhor nos deu um bom tempo nesta noite. Está escrito assim, São João 9:26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém,
somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriu os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderiam fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Amém. Podeis nos assentar, irmãos. Que Deus ajude-nos nesta meditação que teremos na mensagem do profeta de Deus, pondo-nos ao lado de Jesus. Pondo-nos ao lado de Jesus. Parágrafo 129, começando com este parágrafo 129. Agora eu gostaria de tomar um assunto aqui, pondo-nos ao lado de Jesus. Os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuí-lo diante do povo. Diminuir a Jesus diante do povo. Esta foi apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar. Todos os fariseus e ensinadores do seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Tudo que podiam lançar nele, eles o fizeram. Eles o observavam constantemente para descobrirem onde poderiam encontrar uma falha nele. Mas eles nunca falaram de suas boas obras. Eles estavam sempre encontrando algo para que pudessem diminuí-lo e dizerem: veja você, olha aqui, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso desta maneira. Ou, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso daquela maneira. Eles estavam tentando que o povo descresse nele. Esta é a obra do diabo. E aquele velho espírito nunca cessou. Aquele espírito não morreu. Espírito, as pessoas morrem, mas o espírito não morre. Esta é uma obra do diabo, diminuir um servo de Deus. Tentaram diminuir a Jesus. Aquele velho espírito nunca cessou. Parágrafo 130. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos. E se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto e dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo pode apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos daquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem sombra, ele fará. Você sabe? Era um ministério muito especial. Não que os outros ministérios não fossem especiais, mas o do profeta era um ministério especial. Ele disse: eu vou à Índia e prego ali na Índia, 10.000 pessoas aceitam a Cristo como seu Salvador. 10.000 pessoas. E ele disse: eu venho embora. Nesta mesma mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz isso, aqui no início dela: e eu vou embora para os Estados Unidos.
com uma dor no meu coração. Para onde irá este povo? O profeta, sendo um homem de Deus, ele tinha consciência do quíntuplo de Efésio. Ele tinha consciência das Escrituras Sagradas. Ele tinha consciência daquilo que Paulo ensinou aos Efésios, capítulo 4, o quíntuplo de Efésio. E ele mesmo, Paulo falando de Jesus, disse, e ele mesmo, Jesus mesmo, deu uns para apóstolos, deu uns para profetas, deu uns para pastores, deu uns para evangelistas, deu uns para mestres e doutores, querendo o quê? Que estes homens fossem grandes homens? Não, querendo o aperfeiçoamento da sua igreja. O profeta de Deus tinha consciência disso. E ele amou que tivesse nos Estados Unidos, que os irmãos se reunissem como nós reunimos em Goiânia, aquele companheirismo maravilhoso que temos neste país, do qual o diabo tentou separar muitas vezes, mas ele não vai conseguir. Não vai conseguir, porque nós temos o calibre de Elias. Nós carregamos em nós o espírito do profeta. E é tremendo meditar nisso. E o profeta disse, 10.000 pessoas, hindus, que levantam as suas mãos e aceitam a Cristo como Salvador. E eu vou embora, eu não tenho uma igreja para mandar eles irem, congreguem na tal igreja. Mas ele amou, ele desejou, ele conversou com os irmãos, os pastores dos Estados Unidos, para treinarem os homens, treinar os jovens para pregar o Evangelho. Porque os velhos morrem, os jovens se tornam maduros e experientes. Esse é o ciclo da vida. E ele desejou muito isso, ele amou que acontecesse isso, para que depois ele pudesse mandar evangelistas para a Índia, evangelistas para a África, e pregar no mesmo espírito, na mesma unção, sem interpretar, como nós temos o nosso companheirismo no Brasil. Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o profeta tinha consciência do quíntuplo de Efésios. Um profeta verdadeiro, um profeta escriturístico, como ele era, ele tinha que vir com isso também na sua totalidade. Ensinando o que Paulo ensinou. Tudo que o diabo pode apontar para o incrédulo ou para os assim chamados cristãos naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele vai fazer. Você sabe? Preste atenção agora, irmãos. É isso que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. A verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Tudo que você pode de um irmão. Não contar as suas coisas ruins. Apenas contar as suas boas ações. Apenas fale das coisas boas que você sabe a respeito daquele irmão. Se há alguma coisa ruim, deixe isso de um lado. De qualquer modo, aquele pobre sujeito já tem o suficiente contra ele. Não tente apanhar uma pá para afundar mais o homem para dentro do buraco. A atitude cristã é apanhá-lo e tirá-lo do buraco. Vem? Nunca tente afundá-lo mais. Ele já está lá no fundo. Tente levantá-lo. Mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, eu posso dizer, tentam fazer isso. Se eles pudessem simplesmente conseguir outra coisa para poderem dizer que realmente fosse ruim. Agora, por exemplo, um começa a falar coisas ruins do outro, o outro fala também, eu sei mais isso. É isso que o profeta está dizendo.
Ó, tem isso também, você não está sabendo ainda, rapaz. Ele fez isso também, mais isso, mais aquilo outro. É a atitude de incrédulo. A atitude de um cristão é esconder tudo que você pode do seu irmão. Tudo. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometer um erro e fizer alguma coisa errada, uma vez que você está sujeito a fazer isso, eu também estou, diz o profeta, cada um de nós estamos sujeitos a errar. Mas enquanto seguirmos, vamos nos lembrar que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E se tivermos qualquer luta, desacordo, desacerto que tivermos, vamos lutar um com o outro. Juntem isso, tragam isto diante de nossos irmãos e resolvam isto. Agora, eles o faziam na família Branham. Se um dos pequenos fizesse alguma coisa, eles iam contar aquilo para mim. Eu era o Bill. Qual estava certo ou errado, porque eu era o maior. E eu tinha que me colocar ali e ver quem estava certo e quem estava errado. Ele era o irmão mais velho. Bem, minha decisão era que se eles, qual estava certo e errado. E se eles ainda assim não criam nisto, então eles saíam escondidos de mim e brigavam. Brigavam de novo. Mas eles permaneciam sendo irmãos. Mesmo assim, vê você? Eles brigavam no quintal um com o outro. E brigavam no jardim um pelo outro, a favor do outro. Então, esta é a maneira que é isto. É isto. Continuemos sendo irmãos. Bem, esta é a maneira que nós temos que fazer isso, bem? Se você tem algo contra alguém, seu irmão, não conte para os outros sobre aquilo se é errado. Mas vá até ele e fale com ele. E então, se ele for discutir com você, então leve alguém com você, então trate disso da maneira que a Bíblia ensina. Porém, Jesus, eles simplesmente tentaram encontrar cada pequena sombra que podiam encontrar para tentar diminuí-lo diante do povo. E isto é o que o diabo deseja. Eles desejam ferir a sua influência diante do povo. Esta é a maneira que você deseja observar cuidadosamente o que você faz. Andar como um verdadeiro homem de Deus. Falar como homem de Deus. Vem? Agir como homem de Deus. Viver como um homem de Deus. Porque o diabo, o seu adversário, tentará como um leão que ruge, tentará devorar o que ele puder. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham inveja de Jesus. Eles tinham inveja dele. Esta foi a razão pela qual eles tentaram diminuí-lo. Eles tinham inveja do seu ministério. E esta é a razão pela qual eles tentam diminuí-lo hoje também. Mas é inveja. O profeta ensina que é inveja. Mas Jesus tinha o ministério de Deus. E eles sabiam disso. Porém, isto era contrário aos seus credos. Eles sabiam que era a verdade, mas era contrário aos credos e dogmas que eles criam, então eles rejeitavam Jesus. Então eles tentaram diminuí-lo. Faziam tudo cada manchinha que podiam encontrar para tirá-lo do caminho. Eles queriam que ele parasse. Eles queriam que o povo denunciasse ele. Eles queriam dizer, agora esse sujeito não é nada, veja aqui. Agora, ali está ele. Ele fez isto. E você sabe que isto não é certo. Nós fomos ensinados em toda a nossa vida que devemos crer nos anciãos. E aqui está ele. Parou bem ali, falou alto com aquele ancião. Ele discordou com a tradição dos pais. E nós temos que crer na tradição de nossos pais. Isto nos foi ensinado através de cada rabino por todos estes anos. E aqui vem este homem e discorda com a tradição desses homens que nos ensinaram todos estes anos. Vem? Ora, um homem como este não está apto para ser um pregador. Vem? Eles estavam tentando diminuí-lo. Mas tudo que eles fizeram para com que o povo
descresse nele. A Bíblia fala que Jesus foi uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo para aqueles que não criam. Mas veja o que o profeta diz: tudo aquilo que eles fizeram para diminuí-lo, para os que criam nele e o amavam e tinham visto a promessa dele nas Escrituras, tinham visto os sinais e as maravilhas, não foi empecilho para eles que criam. Não, Senhor, aqueles que criam nele continuavam crendo ainda mais nele. Aqueles que o amavam estavam ao seu lado. Eles não viam, não conseguiam enxergar os defeitos que os outros apontavam nele. Eles eram cegos para isto. Eles tinham olhos espirituais para ver somente as bênçãos de Deus. Jesus não tinha nenhum defeito. Os defeitos que eles viam em Jesus é porque era contrário ao que eles ensinavam. Eles achavam que estavam certos e Jesus estava errado. Mas Jesus, ele era a palavra. Ele era a palavra, ele era perfeito. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelas nossas fraquezas. E um que, como nós, um homem, 100% homem, 100% Deus, ele pode ser tocado pelas nossas fraquezas. E um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso nos encoraja, não encoraja? Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus! Não foi empecilho para aqueles que criam nele. Oh, o profeta diz no parágrafo 137, se nós pudéssemos ser assim, se eu pudesse ser assim, se você pudesse ser assim, apenas não ver o quê? Não ver a palavra? Não ver o que o profeta ensina? Não ver o que o diabo tenta colocar nas nossas mentes, através daquela notícia, seja ela por qual meio for, uma notícia que te puxa para baixo, uma notícia que coloca carvão na lamparina do cristão. Seja ela por qual meio for. Se alguém chegasse aqui e dissesse, sabe de uma coisa? Eles dizem que você é pentecostal. Não através de denominação, diz o profeta. Porque título pentecostal. Não, mas nós estamos olhando aqui com olhos espirituais. Não através de denominação, mas através do poder de Deus. O profeta está querendo dizer isso. Bem, você é um daqueles tipos que batizam no nome de Jesus? Aí o profeta diz, sim, isso é certo, eu sou um deles, sim. Ai, glória a Deus, sim, isso está certo. Bem, deixe-me dizer algo. Deixe-me contar uma coisa para você. Eu conheci um homem, certa vez, que ele foi batizado assim, em nome de Jesus. E ele fez isso, para jogar uma mancha no batismo cristão. Mas veja, aquilo não tem nada a ver com o batismo em nome de Jesus. É um demônio tentando lançar uma sombra. Eles estão sempre tentando te apontar algum velho navio que naufragou no litoral. Porém, eles não te apontam aquele navio que completou a viagem em segurança. Isso é certo? Vem, isso é correto. Eles estão sempre tentando lançar uma isca ali fora e dizerem, este é o exemplo. Aqui está o que fez este. Eu sei de um determinado pregador que era um pregador da santidade, que pregava o batismo em nome de Jesus, pregava a santificação. Ele fez isso, mas eles não apontam aqueles outros que não eram
da ala deles, não é verdade? E que também fizeram aquilo. Aqueles eles não apontam. Vê você? E eles não apontam as grandes coisas que Deus fez e não apontam as grandes coisas que Deus faz. É característica do nosso inimigo. Como alguém diria, oh, este homem foi muito longe aqui. Ele foi muito longe. Ele devia ter feito aquilo. Ele se autodestruiu. Ele foi muito longe. Ele se tornou um fanático. Ele devia ter feito aquilo. Mas enquanto eles estão apontando a quantos que foi muito longe, ele foi muito longe, ele fez muito disso, muito daquilo, ele foi muito longe. E aqueles bilhões que foram salvos através da pregação do Evangelho, eles veem isso? É isto que o profeta está querendo dizer aqui, meus irmãos. E estes milhões que foram suficientemente longe até o céu, eles não mostram isto. Eles falham em ver isto, eles não veem isto. Veem o que eu quero dizer? Veem? Vocês veem o que eu quero dizer, diz o profeta? Aleluia! A mensagem do profeta nos posiciona, irmãos. É uma instrução que não deixa nós desviarmos do centro do caminho. Não deixa. É por isso que nós devemos amar esta mensagem, se apegar a ela com tudo que nós temos, amar o profeta de Deus como nós amamos. Porque tem muitos que estão com a mensagem do profeta na mão, mas não creem nele nada. Não creem. Estão com a mensagem do profeta nas mãos, mas não amam esta mensagem. Não amam o profeta de Deus. Não amam, infelizmente é assim. Infelizmente. Nós não falamos isso com orgulho. Nós não falamos isso para ferir ninguém. Mas o profeta disse: as pessoas vêm e me abraçam e me dizem: eu te amo, irmão Branham. Eu te amo, irmão Branham. E eu vejo que ele não me ama nada. Ele não me ama. Mas eu abraço ele e digo: eu também te amo, meu irmão. Eu também te amo, meu irmão. Amar esta mensagem. Então, o povo tentou. O povo tentou. Aqueles fariseus e saduceus, e hipócritas, e herodianos, e todos tentaram lançar uma sombra em Jesus. Porém, aqueles verdadeiros crentes, que estavam predestinados para ouvir aquela mensagem, a ouviram e não viram falta alguma naquilo, de modo algum. O mesmo é agora. O profeta trouxe para os seus dias. Podemos trazer para hoje? Podemos? O mesmo é agora. Aqueles que creem em Jesus, amam a Jesus. Aqueles que creem nesta mensagem, amam esta mensagem. Aqueles que creem nele, não veem falha alguma nele. Eles não veem nenhuma heresia neles. Eles não veem nada errado. Eles não veem nada errado com sua palavra. Eles não veem nada de errado com seu povo. Aleluia! Eles olham e eles dizem: mas que povo mais esquisito, né? Mas nós somos esquisitos mesmo. Deus nos fez assim. Paulo era muito popular. Paulo era benquisto quando ele, antes de trocar o seu nome, quando ele era o perseguidor, ou então Saulo de Tarso. Ele era querido no meio religioso, inclusive. As pessoas gostavam de Paulo, simpatizavam com ele. Mas quando a coluna de fogo cruzou o seu caminho ali em Damasco, indo para Damasco, para prender os chamados esquisitos, né?
Ele achava esquisito aquele povo também. Para prender eles. E a coluna de fogo cruzou o seu caminho. E Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido. E quando ele mudou de caminho, as pessoas começaram a achá-lo esquisito também, porque ele se tornou esquisito mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo não é popular. As pessoas acham esquisito. Um homem que anda na presença de Deus é esquisito. José era esquisito, irmãos. Seus irmãos achavam ele muito esquisito. E por inveja o venderam. Quando uma pessoa se torna espiritual, ele fala coisas, ele diz coisas, ele anda de uma forma diferente da dos outros, não porque ele quer, mas porque um espírito toma conta dele, o domina para fazer aquilo. Ele não tem culpa disso, nem ele mesmo. E é bom ser liderado por esse espírito, não é? É bom não andar segundo o curso deste mundo. Nós costumávamos a cantar um pequeno corinho, diz o profeta, o irmão Roy Robertson, e costumávamos cantar um pequeno coro aqui. Eu acho que foi no tempo que vocês vinham aqui, tomarei o caminho dos poucos desprezados do Senhor, comecei com Jesus, seguirei em frente. Eu preferiria andar somente com Jesus, só eu e Jesus, só, mais ninguém, e ter uma pedra como travesseiro para dormir, como Jacó teve. Vocês ouviram um corinho? Isso é certo. Eu preferia tomar o caminho da discórdia, tomar o caminho do desprezo, tomar o caminho daqueles que são falados, mas andar com Jesus. Não vejo falta alguma nisto de forma alguma. Não olho para o erro dos outros companheiros, apenas siga em frente. Isto é tudo. Agora, esta foi a maneira que fizeram com Jesus. Parágrafo 152. Você sabe, eu pensei, aqui, duas pessoas que eu tenho anotado aqui. O cego não seria mudado por eles, aquele homem que ele havia acabado de dar a sua visão. Nós conhecemos a história. E ele lhes deu um lado, uma pergunta bastante picante, o cego deu a eles. Agora eles chegaram ali, e Jesus passou, e ele era um homem que era desprezado e odiado. A Bíblia diz que ele seria rejeitado. Não havia nenhuma beleza nele para que pudéssemos desejá-lo. E todos, como ovelhas, se desviaram dele. Ele era um homem de mágoas, cheio de tristeza. E como toda a Bíblia diz que ele seria desprezado e rejeitado, Jesus. E nós vimos aquele homem. Nós vimos ele. Agora, aqueles que creram na palavra, eles sabiam que as próprias coisas que Jesus estava fazendo e as coisas eram da sua vida. Eles sabiam quem Jesus era. Então, eles não puderam colocar nada ruim nele, os que criam nele, porque eles não podiam ver nada ruim nele. E você sabe, o amor é cego de qualquer forma para estas coisas. O amor cobre uma multidão de pecados. Você sabe, o amor perfeito lança fora o medo, lança fora o pecado e toda discórdia. O amor faz isto. Agora este cego estava sentado ali, e Jesus e seus discípulos passaram por ali. E eu acho que Jesus lhes deu uma pequena lição aqui. Quando eles viram este pobre homem cego, eles pensaram, bem, agora com certeza, algum pecado atrás disso por ele ser cego. Algum pecado. Por que ele nasceu cego? Quando vemos algo acontecer a um homem, nós sempre dizemos isso. Bem, ele pecou, ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar, o irmão Crazy bateu o carro lá no poste.
Ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar, por isso que aconteceu isso com ele, na ideia de alguém. Quando a arma explodiu no meu rosto, bem, eles disseram, ele estava fora da vontade do Senhor, está vendo? Quando a arma explodiu no rosto do profeta. O irmão Neville bateu o carro, ele estava fora da vontade do Senhor, está vendo? Isto não é assim, não, Senhor, não é. Deus permite estas coisas. Jesus voltou e lhes ensinou uma lição. Eles disseram, seu pai deve ter pecado, ou foi a sua mãe quem pecou para que ele nascesse cego, ou foi ele quem pecou? Jesus disse, nenhum deles pecaram, mas para que as obras de Deus poderoso se manifestassem, por isso que ele nasceu cego, para manifestar a glória de Deus, amém? Vem? Deus deixa as coisas acontecerem apenas para que as obras de Deus se manifestem. Aleluia. Agora, então ele disse, falou com o homem, ele deu a sua visão, devolveu a sua visão àquele homem, e ele seguiu o seu caminho. E aqui vieram aqueles fariseus, quando aquele rumor havia se espalhado. Aqui estava um homem que era cego, assentado ali embaixo, pedindo esmolas, e aqui está ele agora enxergando, e este rumor estava no meio deles, e aquilo agitou toda a coisa, e ali eles subiram, e eles viram que o cego podia enxergar, e certificaram primeiro, que estava enxergando mesmo, e primeiro eles foram para descobrir alguma maneira para colocar medo em todo o povo, porque eles já haviam dito, se alguém for atrás desta nova doutrina, e deste novo profeta chamado Jesus de Nazaré aí, imediatamente será entregue a sua carta de companheirismo da igreja, nós vamos expulsar da igreja. Não poderá ir mais na nossa sinagoga, se ficar andando atrás de Jesus de Nazaré. Se você se associar com Jesus, for a uma de suas reuniões ou qualquer coisa, você não poderá ir mais na nossa sinagoga. Então eles queriam fazer uma grande exibição disto, porque eles odiavam Jesus. Eles não estavam pensando naquele pobre homem cego, não, mas eles queriam fazer uma grande demonstração para fazer com que as pessoas se afastassem de Jesus. Eles disseram que queriam perguntar ao seu pai e à sua mãe, então foram e apanharam o pai e a mãe daquele cego. E perguntaram, esse é o seu filho? E eles responderam, o pai e a mãe, sim, ele é nosso filho. E perguntaram mais, ele nasceu cego? Sim, Senhor, ele nasceu cego. E como que ele está enxergando agora? E o pai e a mãe estavam com medo. A Bíblia diz, porque eles sabiam que seriam expulsos da sinagoga, se eles admitissem que era verdade. Veja você, ali ele foi levado. Eles disseram, agora nós sabemos que este é o nosso filho. Nós sabemos que é o nosso filho. Com certeza é o nosso filho, os pais disseram. Provavelmente alguns milhares ali de pé, mas ele podia, se aqueles fariseus fedorentos pudessem simplesmente colocar uma mancha no seu nome bem ali, ou fazer algo para assustar o povo, eles teriam tirado dali, por causa daquela reunião. Vem, toda a sua influência estaria perdida. Então eles disseram, um grupo deles subiu ali com suas vestes sacerdotais e disseram, fale por ele. Eles disseram, os pais disseram, nós sabemos que este é o nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego, mas agora como ele está vendo, eu não sei, pergunte a ele, ele já é de maior de idade, vem, correto? Então eles foram e o pegaram aquele cego e disseram, quem te deu a sua visão? Como que ele te curou? Ele disse, alguém chamado Jesus de Nazaré me deu a minha visão. E eles disseram, dá glória a Deus, glorifique a Deus. Disseram, ora, nós sabemos que este homem é um pecador. Ele disse, de onde é ele? Ele disse, eu não sei de onde ele é. Ele apenas passou por aqui e me curou, e isto é tudo que eu sei. Uma coisa eu realmente sei, disse o cego.
Eu não poderia lhe dizer se ele é um pecador ou não. Eu não sei. Eu simplesmente vi o homem hoje. Conheci Jesus hoje, disse o cego. Foi hoje que eu conheci. Mas, se ele pôde dar a minha visão, eu sei de uma coisa. A única coisa que eu sei é isto: eu era cego e agora estou vendo. E agora eu posso ver. Eu estou certo disso. Eu estou vendo você. E podia dizer, eu sei até a cor da sua veste, sacerdotal, sacerdote. Eu não poderia te dizer qual era, mas agora eu estou te dizendo, é vermelha. Ai, glória a Deus. Há meia hora atrás eu era cego e agora eu tenho a minha visão restaurada, tão boa como qualquer um de vocês. Então eu sei que eu posso ver. Eu posso ver. O profeta diz no parágrafo 166 que ferroada deram neles, hein? Então eles pensaram, ora, ele disse, ora, todos vocês desejam ser. Aleluia! O profeta diz, esta é uma religião sólida. Vocês estão querendo ser discípulos de Jesus também? Este é um bom fundamento, um fundamento sólido. Ele disse, ora, todos vocês desejam ser seus discípulos também? Isto é bom, este é um bom e sólido testemunho, isto é bom, isto é um fundamento sólido e inabalável. Este é um testemunho muito bom, eu diria. Aleluia! Disse todos vocês, aqui está um membro comum, um homem cego de pé na rua, após encontrar Jesus, agora perguntando aos discípulos, perguntando aos fariseus se desejam ser seus discípulos, os bispos, os cabeças da igreja, você também quer ser seu discípulo? Eles disseram, não, você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Olhando lá atrás, através da história, você sabe, nós somos discípulos de Moisés. Este homem, não sabemos nada a seu respeito, não sabemos de onde ele veio. Bem, nós não temos um regulamento nenhuma de nossas escolas onde ele frequentou. Ele nunca chegou e nos perguntou sobre estas coisas. Bem, não sabemos nada sobre isto. Vocês, pessoas aí fora, vocês sabem que aquele homem não é ordenado? Aquele homem é um adivinhador ou algo, ele é um Beuzebu, você está sendo enfeitiçado por ele, ora, ele não tem nenhuma autoridade, nós ainda não devemos isto a ele, vem? O orgulho, por causa da tradição, nem mesmo sabemos de onde vem este homem. Este sujeito ali de pé podia enxergar, disse, agora aí está a coisa maravilhosa, disse o cego, vem, ele estava quase para deprimir as pessoas, estes fariseus os estavam deixando com medo, vem, pondo medo nas pessoas, mas aquele cego foi um grande testemunho de Jesus, uma testemunha mesmo, corajosa, mas ele realmente ficou ao lado de Jesus, vem, então ele disse, esta é a coisa maravilhosa. Deixe-me resumir isto em algumas palavras que ele deve ter dito. Agora, vocês por aqui têm procurado em todos os fins religiosos por centenas de anos, e vocês falam da vinda do Messias, e algo que vai acontecer apenas nas sombras do tempo. Quando o Libertador chegou para nos ver, e você nos diz que quando ele vier, que tudo o que ele fará, e aqui você, os líderes espirituais, os sumos sacerdotes e sacerdotes desta comunidade aqui de pé juntos diante deste povo, tentando difamar o seu nome, tentando dizer algo maligno contra ele, e o homem chegou e abriu os meus olhos cegos. Eu nasci cego, aqui está meu pai e minha mãe testemunhando que eu nasci cego, assentado bem aqui no vosso meio, por todos estes anos nascido cego, e aquilo nunca havia acontecido desde que o mundo começou. E aqui pode vir um homem e realizar um milagre que não foi feito desde que o mundo começou. E vocês, os líderes espirituais, não sabem a respeito disso?
líderes espirituais, e não sabem nada a respeito disso. Eu digo que esta é uma coisa maravilhosa, disse o cego. Ele se colocou ao lado de Jesus. Aleluia! Foi-lhe permitido nascer cego, para que então as obras de Deus pudessem ser manifestadas, vem, porque ele estava do lado do Senhor Jesus, ele se pôs ao lado dele. Agora, ele colocou um ferrão, uma ferroada neles. Você sabe o que eles fizeram? Eles disseram: agora nós sabemos que você nasceu em pecado. Você nasceu em pecado, tentando nos ensinar. E os jogaram para fora da igreja, o colocaram para fora, o empurrou para fora, jogaram ele para fora, mas logo que ele foi jogado para fora, você observou? Jesus encontrou ele outra vez. Amém, amém, Jesus o encontrou outra vez. Então não se preocupe, se eles te colocarem para fora, Jesus te achará de novo, irmão. Correto? Vem! E ele lhe disse: crês tu no Filho de Deus? Ele disse: Senhor, quem é ele? Ele nem mesmo sabia, mas a única coisa que ele sabia é que ele era cego, e agora ele podia ver. De uma coisa eu sei, irmãos. Aleluia. De uma coisa eu sei, meus irmãos, diz o profeta. Eles podem chamar a mensagem de fanatismo, e seja o que eles quiserem chamar, mas uma vez eu fui um pecador, mas agora eu entrei na graça de Deus, eu sinto o perdão de Deus, algo aconteceu comigo, vem, disto eu agora sei, eu sou uma testemunha, confiando em sua palavra, crendo em Jesus, tendo sido chutado de cada organização que existe sob o céu. Não há nenhum deles que me receberá mais, diz o profeta. Você sabe que é verdade. Alguns homens por aqui, bons homens, me aceitarão. Nós o temos aceitado, amém? Aceitado o profeta de Deus. Mas cada organização me esmagou. Isto é certo, mas Jesus me encontrou. Ele me achará de um modo ou de outro, isto é certo, eu quero estar assim, então tudo estará certo, porque nós queremos nos colocar ao lado de Jesus, e a única maneira pela qual pode se colocar ao lado de Jesus, é se pondo ao lado daquilo que Ele falou, crendo na sua palavra. Então vamos nos colocar ao seu lado. O homem cego deu-lhes um verdadeiro testemunho correto. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. No parágrafo 180, pondo-nos ao lado de Jesus. Pondo-nos ao lado de Jesus. Parágrafo 179. E uma determinada mulher entrou. Eles pensaram: oh, que coisa, o Senhor é bom para conosco, porque, veja isto, será o melhor da festa. Eles o levaram ali apenas para criticarem dele, quando ele foi na casa de Simão, Jesus na casa de Simão. Eles o levaram ali só para criticarem um pouquinho dele, e agora eles pensaram que o Senhor estava trabalhando corretamente com eles, servindo de chacota para os escarnecedores. Jesus, próprio Deus. Eles pensaram que o Senhor estava trabalhando corretamente com eles para satisfazerem o ego deles. Porque esta mulher prostituta de má fama chegou e estava chorando e lavando seus pés com suas lágrimas e estava enxugando com seus cabelos. Um velho fariseu e todo o resto dos sacerdotes ali de pé, em um canto, diziam: irmão, o Senhor preparou isto exatamente para nós. Mas eles não sabiam o que ia acontecer, não é? Aleluia! Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus.
todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Aqui podemos colocar, agora nós vamos colocar uma mancha no nome desse homem agora, nesse exato momento. Está vendo? Vamos. Ele se chama de profeta. E o povo pensa que ele é um profeta. E eles o chamam de profeta Galileu. E ele alega até mesmo ser o Messias. E sabemos que o Messias será um profeta. E aqui está ele sentado aqui atrás, vê você ali, onde nós o trouxemos. Pegamos ele agora no pulo, né? Veja ali, rapaz, nós pegamos ele agora, dizendo eles, comemorando ali. Ali está ele assentado, inclinado como um cachorrinho que foi afugentado a chicotadas ou algo lá atrás. E ninguém lavou os pés dele, ninguém deu ósculo nele. Agora aparece essa prostituta, de sua própria classe, viria para só ela que podia vir mesmo para lavar os pés dele, só essa prostituta mesmo podia ter vindo para lavar os seus pés assim. E agora ele nem mesmo sabe. Se ele soubesse quem era ela, se ele fosse profeta, ele saberia quem era ela. Ele saberia que espécie de mulher era aquela se ele fosse profeta. Agora, rapazes, vamos tomar mais um copo de vinho por isso, comemorando ali. Veja ali, regozijando ali, pensando que Jesus estava perdendo a batalha. Vem, qualquer coisa para manchar o seu nome, porque é uma batalha, irmãos. Almas vindo a Cristo é uma batalha. E aquela mulher foi salva justamente naquele dia. Salvação, quando está acontecendo salvação, está acontecendo uma batalha. Mas o vencedor é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vence. Qualquer coisa para manchar o seu nome, qualquer coisa para arruinar a confiança do povo, não sabendo que eles estavam possessos pelo diabo para fazerem aquilo. Eles estavam trabalhando em harmonia com o diabo, tentando difamar o nome do Filho de Deus. Como eles fizeram isso, irmãos? Porque eles nunca examinaram as Escrituras. Eles nunca examinaram a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nelas pensais ter vida eterna, e são elas que testificam de mim. Oh, que ministério tinha ele! Que ministério tinha Jesus! Vem, sim, Senhor! Se eu não fizer as obras do meu Pai, não acredito em mim, não. Que ministério! Ministério de Deus, Deus em carne, trabalhando na terra. Que ministério! Se eu não fizer as obras de meu Pai, então não creiam em mim. Mas aqui está, aqui este fariseu disse, nós o pegamos agora mesmo, veja aqui, há provavelmente 1.500 pessoas aqui nesta festa agora, e todos vão ver isto, todos vão ver agora o que vai acontecer. Veja, aquele dizendo ser profeta ali, está sentado ali com uma prostituta lavando seus pés. Puxa, que coisa horrível era aquilo naquele dia. E ali estava ele com uma mulher de má fama. Ela entrou quietamente, ele entrou quietamente, parece que ele entrou de modo despercebido. Ele não foi aprovado no lava-pés, não lavaram seus pés e tudo mais. E ele assentou-se ali num canto quieto e disse: aqui está ela, lavando seus pés. Agora, se ele fosse um profeta, aqueles fariseus disseram. Veja você, irmãos, vejam vocês, aquele homem não é profeta coisa nenhuma. Se ele fosse um profeta, então ele saberia que espécie de mulher estava lavando seus pés. E Jesus apenas se assentou e a observou. Não moveu seus pés até ela terminar de lavar os seus pés. Se você fizer algo para Jesus, Jesus se assentará e te observará. Ele te deixa seguir em frente até você terminar o seu serviço. Então, depois virá a sua recompensa. Talvez toda a carreira de sua vida será trabalhar para Ele. Mas não se preocupe, há uma recompensa no final, se você apenas seguir o seu caminho ao lado de Jesus.
Talvez você não veja uma pessoa curada pela qual você orou. Apenas siga orando a si mesmo. Eu sempre digo, se eu orar por 500 nesta noite, diz o profeta, e todos os 500 estiverem mortos amanhã pela manhã, amanhã à noite eu estarei pregando cura divina e orando pelos enfermos. Vem! Não tem nada a ver com isso, vê você? Ele permitirá que você desça ao fracasso muitas vezes e tudo mais, até você chegar ao fim do caminho e terminar a sua obra, como ele permitiu para aquela mulher fazer. Ela queria fazer uma obra para ele, então ele apenas deixou seus pés ali, deixou, e permitiu que ela os lavasse. Oh, se ele tivesse dito, não faça isso não, se ele tivesse dito isso, ela teria pulado e corrido, mas ele permaneceu, ele permitiu que ela fizesse o serviço. E depois que ela terminou o trabalho que ela estava fazendo, então ele olhou para aquele hipócrita ali de pé lá atrás, estava tentando difamar o seu nome, disse: Simão, eu tenho algo para lhe dizer, Simão, não para esta mulher, mas para você, você de pé e atrás de seu coração, esta é a razão pela qual tu me trouxeste aqui, não foi, Simão? Você não tem nenhum companheirismo comigo? Você pensa que eu não sabia disso, Simão? Você pensa que eu não conhecia já o desejo do seu coração? Disse Jesus. Porém, tu me trouxeste aqui e me assentaste aqui atrás para me criticares de mim. Desde tu nunca me deste água para lavar meus pés, nunca me deste nada para me confortar, e eu assentado aqui ansioso e com dores, tu nunca me deste nenhum azeite para a minha face, me envergonhando aqui, não me dando o ósculo de boas-vindas, ou apertar a minha mão, um abraço, vem, ficaste envergonhado diante dos teus companheiros, ficaste envergonhado de fazer isto. Esta mulher, desde que ela entrou, ela nada fez a não ser esfregar os meus pés e banhá-los com suas próprias lágrimas de seus olhos, os enxugou com a toalha que eram seus próprios cabelos. Então eu apenas lhe mostrarei se sou profeta ou não, Simão. Aleluia! Eu gosto disto. Agora eu quero lhe falar, só por um minuto, seus pecados, que são muitos, estão todos perdoados. Oh, arruinaram eles o seu nome? Eles pensaram que havia arruinado o seu nome, eles pensaram que havia parado com o seu ministério, eles pensaram que eu havia arruinado de tal forma que seu avivamento nunca mais poderia estar naquela comunidade, eles pensaram que havia arruinado a sua influência, mas isto necessitou apenas de uma pessoa que o amasse para virar toda aquela situação ao contrário. Aleluia! Como você sabe que você não é aquela pessoa para a sua comunidade? Como que você sabe que você não é aquela pessoa para a sua família? Ou alguém que você encontrará como eleito de Deus? Coloque-se ao lado de Jesus, faça um serviço para Ele, faça algo para Ele. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Fique ao lado de Jesus, tome-o, faça dele a sua escolha, faça uma obra para Ele, não importando se alguém te critica ou não, ou se você será recompensado ou não, ou qualquer coisa. Isto não faz nenhuma diferença. Espere até o serviço terminar. Como você gostaria que ele dissesse, mesmo que você orasse pelos enfermos e os enfermos não fossem curados, embora você orasse para falar em línguas e não falasse em línguas, você orasse querendo profetizar, mas nunca profetizasse, mesmo assim, a única coisa que você pode fazer é contar a história de Jesus na sua igreja, ou em sua comunidade, ou em seu trabalho. Você poderia não fazer nem mesmo uma coisa, você poderia nem mesmo não guiar nenhuma pessoa a Cristo. Aquela mulher não guiou ninguém para Cristo, mas ela fez um serviço para Ele. E que diferença isto fará no fim do caminho, se Ele te disser, e eu lhes digo, todos os teus pecados são perdoados? Que diferença faz? Que diferença faz? Se os enfermos são curados,
um dom especial que Deus deu, que é muito bom. Que diferença faz se nós chegarmos no final do caminho e Ele disser: vinde benditos do meu Pai, para o reino que foi preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. E a coisa é tão simples, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu estava nu e vestiste-me, porque eu estava preso e me visitastes. Se colocar ao lado de Jesus hoje, irmãos, é se colocar ao lado dos filhos de Deus. Isto é estar ao lado de Jesus. Nenhuma diferença fará. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta meditação nesta noite, Pai. Ó Deus, nós sentimos, Pai, que devemos falar o menos possível os nossos pensamentos, as nossas maneiras, renunciar a tudo isso, mas somente mencionar o Teu nome, somente mencionar a mensagem de Elias, a mensagem que prepara a noiva de Jesus Cristo para a sua segunda vida. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a permanecer ao lado do Senhor, Te obedecendo, Te adorando, Te servindo, nunca perder a simplicidade da mensagem, nunca perder esta simplicidade, esta humildade, porque o Senhor, sendo o maior, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo o poderoso conquistador, nasceu numa manjedoura. Senhor, ajuda-nos. O Senhor já tem mostrado a nós. Senhor, amplia nossa visão espiritual para te servir melhor a cada dia, nos dando graça e força para permanecermos humildes, servindo ao Senhor, ao lado do Senhor, crendo em Ti, com todo o nosso coração. No nome precioso de Jesus Cristo, nós estamos saindo daqui melhores nesta noite, ó Deus. Obrigado pela Tua mensagem, Senhor. Ó Pai, obrigado pela Tua voz ecoar tão forte aos nossos ouvidos, ó Deus. No nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Receba a honra e glória deste culto para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ao lado de Jesus eu quero estar, e o seu amor ao mundo anunciar, e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar, coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Aleluia. Deus abençoe, Deus acompanhe cada um de volta aos lados. Deus recompense cada um. Temos sido abençoados pela graça e bondade do Senhor.